Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ajudo mulheres a reduzirem 4 números do manequim comendo de tudo. E no episódio de hoje eu vou revelar um alimento que pode estar aumentando as suas medidas e você nem sabe. Está consumindo ele e nem sabe que ele pode aumentar as suas medidas. Então, se você quer descobrir qual é esse alimento, fica comigo até o final desse vídeo, ok? Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva, ative lá o sininho para ficar por dentro de todas as notificações, por dentro de todos os vídeos novos aqui. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal e, claro, já deixe o seu like, tá certo? Então, vamos lá. Bom, quantas vezes você não comeu feijão e não sentiu depois um certo desconforto? O desconforto que eu falo é barriga inchada, gases em excesso, aquela sensação de estufamento. Quantas vezes você já comeu e não sentiu isso? Pois é, então o alimento que eu tô falando é o feijão. O feijão, se você não usar a técnica certa para cozinhar ele pode sim te causar esses desconfortos, te deixar com aquela barriga inchada e pode atrapalhar o seu processo de redução de medidas, ok? Muitas vezes você tá lá, né, tá firme no processo, tá emagrecendo, tá perdendo medidas, mas em alguns momentos, quando você come esse alimento, né, quando você ingere o feijão ou alguma outra leguminosa, tá, que pode ser lentilha ou grão de bico, você sente que as suas circunferências aumentam, que as suas medidas aumentam e você fica com aquela famosa barriga inchada. E é exatamente sobre esses alimentos que eu vim falar hoje. São alimentos que estão no nosso dia a dia, principalmente o feijão, né? Um alimento que está presente aí no nosso dia a dia, e se você não utilizar a técnica correta, esses desconfortos podem acontecer. Esses desconfortos podem estar presentes aí na tua vida, podem estar atrapalhando a sua redução de medidas e você não está nem percebendo, tá? Quantas vezes você não ouviu falar lá pela sua mãe, pela sua avó, pela sua tia, que antes de você cozinhar o feijão ou outra leguminosa, por exemplo, lentilha e grão de bico, elas deixavam de molho por um tempo? Era muito comum dos antigos, né? Mas a gente aprende isso e não sabe nem o porquê, né? Deixa de molho por quê? Porque deixa o feijão mais macio, porque deixa a leguminosa mais macia, mais fácil de cozinhar? Não, tá? Essa técnica de remolho, ela é muito importante para que essa sensação, né, esses gases em excesso e esse inchaço abdominal não aconteça, tá bom? E eu vou te explicar exatamente agora como você vai fazer isso e o porquê que isso é tão importante, certo? Uma das maiores queixas aí das mulheres, né, principalmente quando elas vêm falar comigo no consultório, né, quando elas vêm falar comigo no Instagram e tudo mais, é essa sensação de barriga inchada. Ai, Carol, eu não aguento mais ficar com aquela sensação de barriga inchada e tudo mais. Mas muitas vezes isso pode estar sendo causado pela própria alimentação. Isso não significa que você ganhou peso ou que as suas medidas aumentaram por causa do excesso de peso, excesso de gordura. Isso pode ser por causa do cozimento, né, dessas leguminosas que eu conversei contigo ali agora há pouco, feijão, lentilha, grão de bico. Quando você não segue um passo a passo e não faz esse cozimento, né, não faz esse remolho da maneira correta, isso pode acontecer com mais frequência do que você imagina. E quando você aprende a fazer essa técnica correta de remolho, que é o que eu vou te ensinar agora, né, nesse vídeo, quando você aprende a fazer essa técnica correta, essa sensação de inchaço reduz, esses gases em excesso também, e uma coisa muito importante, melhora a absorção dos nutrientes, certo? Então vamos lá aprender o que é essa técnica de remolho. Os grãos de leguminosas lá, por exemplo, feijão, lentilha, grão de bico, eles possuem na sua composição uma grande quantidade de componentes antinutrientes, como fitatos, oxalatos e taninos. O que esses antinutrientes eles fazem? Eles podem interferir na absorção de alguns nutrientes, podem causar gases
e podem causar desconfortos intestinais. Aí você vai me perguntar, tá, Carol, mas se isso está presente nas leguminosas, então não é um bom alimento para a gente consumir. São bons alimentos, claro, mas existe uma técnica que se chama técnica de remolho, que você pode deixar, aplicar essa técnica nesses grãos de leguminosas e podem diminuir a quantidade desses antinutrientes que a gente chama. E aí, consequentemente, vai, primeira coisa, melhorar a absorção dos nutrientes, né? Que esses antinutrientes atrapalham um pouquinho na absorção. Vai melhorar, né, na formação de gases e, consequentemente, vai reduzir suas medidas. Ou seja, você não vai ter mais aquela sensação de barriga inchada o tempo todo. Então, como que vocês vão fazer? Como que vocês vão seguir o passo a passo dessa técnica de remolho? Vamos lá. Bom, o ideal é você deixar entre 8 e 24 horas esses grãos de molho em água, podendo adicionar um limão espremido ou uma colher de sopa de vinagre de maçã, tá certo? Bem simples, bem fácil. Vai pegar lá os grãos, pode ser feijão, lentilha, grão de bico, a técnica é a mesma, tá? Vai colocar num refratário, vai colocar água até um pouquinho, vai, cobrir todos os grãos com água, deixar até mais ou menos uns 2 dedinhos a mais, além da onde tá ali os grãos. E aí vocês vão, aí você vai deixar de 8 a 24 horas de molho esse grão, tá? Vai deixar ele ali, coloca ele lá e esquece. E se quiser, pode colocar um limão espremido ou então uma colher de vinagre de maçã. Depois desse período, você vai perceber que vai ficar uma espuma ali por cima, tá? Essa espuma é o que a gente pode chamar de fermentação, que nesse caso tá acontecendo ali durante o remolho, e se você não fizer esse remolho, isso vai acontecer no seu organismo. Por isso que a probabilidade de você ficar cheia de gases e lá com a barriga inchada é muito grande. Esse processo, ao invés de acontecer dentro da água e ficar com aquela espuminha lá, ele vai acontecer dentro do seu organismo. Por isso que causa tanto desconforto e por isso, que você fica inchada, com aquela sensação de barriga inchada, gases. Muitas mulheres sentem até dor pelo excesso de gases, ficam com aquele desconforto, com aquela dor abdominal. É justamente por causa dessa fermentação daqueles antinutrientes que eu conversei com você agora há pouco, ok? Durante esse período de 8 a 24 horas, você pode trocar a água 1 ou 2 vezes, tá? Você vai ver que vai ter um período que ela vai estar bem espumosa. Você pode trocar entre 1 e 2 vezes. E depois das 24 horas, você pode escorrer a sua leguminosa e aí pode cozinhar normal. Você viu como é simples? É uma técnica super simples, é aquela técnica que vem lá da nossa avó, lá da nossa tia, lá da nossa mãe, tempo lá de trás que elas já aplicavam essa técnica, já tinham resultados, mas às vezes a gente faz de uma forma automática ou faz até mesmo de uma forma que não é certa. E aí esse desconforto não melhora. Por isso que muitas mulheres reclamam de, ai meu Deus, eu tô perdendo peso, mas as minhas medidas não reduzem, eu tô sempre com aquela sensação de barriga inchada. Justamente porque não está fazendo, tá consumindo esses alimentos e não tá fazendo a técnica certa do remolho. Existem algumas mulheres ainda que mesmo fazendo essa técnica do remolho, fazendo direitinho esse passo a passo, mesmo assim elas ainda sentem desconforto, Mesmo assim elas ainda sentem barriga inchada, barriga estufada, excesso de gases, depois que consomem esse tipo de alimento. Daí você vai me perguntar, e aí, Carol, o que eu faço nesse momento? Bom, aí vai muito de você conhecer o seu corpo, e aprender aquilo que faz bem ou não para você, ok? As leguminosas são excelentes alimentos, principalmente para as mulheres, que tem um consumo baixo de carne, ou que querem fazer transição para o vegetarianismo, para o veganismo. O consumo de leguminosas é muito importante, porque elas têm uma quantidade legal de proteína, Elas são leguminosas e são as famosas proteínas vegetais que a gente chama, ok?
Mas nesse caso, se mesmo você aplicando essa técnica, mesmo você, né, seguindo esse passo a passo certinho, se mesmo assim não tiver resultado e você tiver desconforto, então é hora de você, né, conhecer os sinais do seu corpo e aí você vai identificar e vai falar, não, esse é um alimento que mesmo seguindo o passo a passo, mesmo fazendo a técnica do remolho, ainda me causa desconforto. Eu tenho várias pacientes que não conseguem comer leguminosas, principalmente à noite, no fato de comer e aí já dormir próximo do horário do jantar, justamente por causa desses antinutrientes que mesmo fazendo remolho, para essas pessoas ainda acaba causando certo desconforto, ok? Então aí você precisa o quê? Sentir os sinais do seu corpo e aí avaliar, né? Quantas vezes você vai fazer isso, né? A quantidade que você vai consumir dessa leguminosa e também a frequência, porque muito pode estar associado à quantidade, né? Tem algumas pacientes, por exemplo, que se elas comerem uma quantidade pequena, se elas fizerem isso de uma forma, né, reduzida, comerem pequena quantidade de leguminosa, isso não atrapalha elas, né? Isso, não, eu sinto, ou se eu comer na hora do almoço não me causa desconforto, mas se eu comer no período da noite, comer e já for deitar, né? Aí sim, daí sim esse alimento me causa desconforto. Então é isso que eu quero que você perceba, tá certo? Mas primeiro de tudo, aplique essa técnica, faça esse remolho, ele é muito importante, ok? Não consumam a leguminosa sem fazer, nenhum tipo de leguminosa sem fazer esse remolho, justamente para a gente diminuir essa quantidade de antinutrientes que não são bons para o nosso organismo, que podem causar muitos desconfortos, ok? Então, primeiro você faz isso, aplica essa técnica direitinho, não consuma leguminosa sem aplicar essa técnica do remolho. É uma técnica super simples, o que você só precisa fazer precisa se organizar, ok? Você já precisa ter uma organização do que você vai cozinhar, porque, por exemplo, se você chegar lá, não, eu vou fazer o feijão, chegar na hora do almoço, vou cozinhar o feijão e agora que eu vou, não me programei, não fiz isso com um dia de antecedência, aí vai ficar difícil. Se tem uma coisa que eu sempre falo para todas as mulheres que querem reduzir medidas, que querem perder peso, é exatamente isso. Você precisa do quê? De organização. Ok? Aí você vai me perguntar, tá, Carol, mas como assim? O que tem a ver organização com essa técnica que você está explicando? Justamente para você se programar pelo menos um dia antes, ok? O ideal é que você sempre pegue lá o último dia da semana lá, por exemplo, né, ou no domingo, ou normalmente domingo é um dia mais tranquilo, é um dia que, né, a maioria das mulheres não trabalha, tem um dia um pouco mais tranquilo, e você programar o seu cardápio da semana toda. Por quê? Porque daí você já vai saber lá, não, eu vou cozinhar feijão, porque feijão normalmente, né, feijão, lentilha e tudo mais, é um alimento que você não precisa cozinhar todo santo dia. Normalmente você cozinha e já deixa cozido para mais de um dia. E eu até indico que você faça isso, porque, né, o feijão demora para ser cozido, né, ainda mais com essa técnica que eu expliquei para você agora, demanda um tempo maior para você fazer. Então você não precisa fazer todo santo dia. Idem para as outras preparações. O ideal é que você tenha sempre preparações pré-prontas. Você pode fazer lá o seu feijãozinho, você pode deixar ele até congelado sem problema nenhum, e aí você deixa para temperar só na hora que você descongelar, você faz o tempero. Fica muito mais prático e também ajuda a otimizar o tempo. Tá certo? Então, quando você for chegar lá no domingo, já programe o que você vai fazer durante toda a semana. Então, não, o meu feijão eu vou cozinhar uma vez na semana, que vai ser na segunda-feira, ou na segunda e na quarta-feira, vou cozinhar 2 vezes por semana. Então, você já se programa que no dia anterior, lá à noite, né, ou 24 horas antes de você cozinhar esse feijão, você já faz essa técnica do remolho. Pode ser de 8 a 24 horas, mas quanto mais tempo você deixar, se você conseguir chegar até um dia antes, melhor, porque daí você consegue trocar essa água mais vezes, pelo menos 2 vezes,
tirar bem aquela espuma e evitar que esses antinutrientes estejam presentes aí na sua leguminosa, tá certo? Então, o que você precisa agora, mulher, é muito simples, é só organização, né? Porque você não vai precisar gastar mais por causa disso, não precisa ser um feijão especial, não precisa ser uma lentilha especial, nada disso, é o feijãozinho normal, é lentilha normal, grão de bico normal. Você só precisa realmente de ter uma organização, de organizar a sua semana alimentar, né, todo o seu cardápio, justamente para dar tempo de você fazer esse remolho, porque senão você vai chegar lá na hora, puxa vida, tem que cozinhar feijão hoje, nem vi que tinha acabado, hoje segunda tem que cozinhar feijão e não deu nem tempo de eu deixar de molho, então aí você não vai, né, aí você vai ter que fazer ali na hora, vai só escolher o feijão e vai colocar direto na panela, e aí esses antinutrientes vão ficar presentes aí no seu feijão, ou na sua lentilha, no seu grão de bico, né? Para quem gosta de fazer muita salada de grão de bico, é a mesma coisa, tá certo? E aí, o que acontece? Se você não fizer essa técnica, suas medidas lá podem aumentar, você vai ficar com essa sensação de barriga inchada, cheia de gases, de estufamento, e que não é legal. E principalmente, isso pode afetar a absorção dos seus nutrientes. Muitas vezes as mulheres falam pra mim, ai Carol, me passa uma vitamina pro meu cabelo, porque o meu cabelo tá caindo demais. Me passa uma vitamina pra minha pele, ou porque a minha unha tá muito fraca, né? Me passa uma vitamina aí qualquer. E aí o que eu sempre falo é, antes de eu prescrever qualquer tipo de vitamina e tudo mais, eu preciso entender como é que tá o funcionamento do seu intestino, ok? Como é que tá a absorção dos seus nutrientes. E esses componentes antinutricionais que estão presentes aí nas leguminosas, né, sem que seja feito a técnica do remolho, pode estar atrapalhando a absorção dos nutrientes. Às vezes você tá com queda de cabelo, unha muito fraquinha, a pele não tá legal, justamente por causa disso. Então, não adianta ir lá, tomar vitamina, comprar aqueles polivitamínicos, né, que a maioria das mulheres sempre querem comprar, se não tiver com uma absorção legal de nutrientes, certo? E você veja só, é uma técnica tão simples, né, tão tranquilo de você incluir aí na sua rotina que não tem por que não ser feito, né? É algo que pode estar atrapalhando, né, a sua redução de medidas, que pode estar atrapalhando o seu processo e pode também estar afetando a absorção dos seus nutrientes. Então, muitas vezes, depois que você começa a aplicar essa técnica, tudo melhora. Barriguinha lá, tende a ficar mais sequinha, suas medidas tendem a reduzir, já começa aquela calça que já não servia antes ou que ficava muito estufada, já melhora, né? Ela já começa a cair melhor, aquela blusinha que você colocava e sentia que ficava com aquela barriga estufada, também já fica melhor, ela já cai melhor, né? Mas principalmente, também a sensação de dores, né? Aquela sensação de desconforto, de dor ao comer aquele alimento, que também não é legal. Mas principalmente vai melhorar tudo, vai melhorar o teu funcionamento intestinal e vai melhorar a capacidade de absorção dos nutrientes. Ou seja, você nem vai precisar ficar gastando lá com vitaminas, né? Com coisas que não precisam, com uma técnica super simples, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa dica super simples, né, que você pode aplicar aí no seu dia a dia de uma forma tão fácil, né? Quero que você coloque isso em prática porque é muito importante, né? Agora que você já tem o conhecimento que deixar lá de remolho não é só porque é legal, não é só porque a nossa avó fazia para deixar o feijão mais molinho, não. Existe realmente, né, um motivo por trás disso. Existe um motivo que vai ajudar e muito no seu processo de redução de medidas, ok? Então, anota aí, aplica aí no seu dia a dia, se programa, isso também vai ajudar a otimizar seu tempo, ok? Você se programar aí, né, o seu cardápio semanal, isso vai ajudar a otimizar o seu tempo, consequentemente não abre brecha para você ficar, né, pedindo comida em aplicativo de delivery ou ficar saindo para comer fora, porque quando você tem uma rotina alimentar já estabelecida, quando você tem alimentos lá pré-prontos, né, o seu processo fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Agora, quando você deixa para chegar em casa, né, fazer, por exemplo, vou cozinhar meu feijão na hora que eu vou chegar em casa, cansada do trabalho, não vai funcionar. E aí o risco de você se sabotar e ficar comendo muitos alimentos
fora, né, do teu planejamento, muitos alimentos muito mais calóricos, a chance é muito grande, tá bom? Então, se programa lá, faça a técnica de remolho com antecedência, né? Siga o passo a passo bem certinho, depois eu quero que você venha me contar aqui nos comentários como que foi, se ajudou, né, a reduzir aí as suas medidas, se melhorou a qualidade, né, também do seu desconforto com relação a gases e tudo mais, excesso de gases, com dores também, e se melhorou a absorção dos seus nutrientes, se o cabelo melhorou, a pele melhorou, a unha também, tá certo? E claro, né, também compartilha esse vídeo, manda lá para as amigas, manda para os familiares que você, né, que você sabe que pode ajudar, que querem reduzir as medidas também e não sabem por onde começar. Provavelmente elas também estão consumindo esses alimentos, né, da forma errada e nem estão sabendo, ok? Então, né, compartilha esse vídeo, deixa aqui o seu like e principalmente coloca em prática aí esse passo a passo, depois vem me dizer aqui nos comentários se você gostou, tá bom? Se você também quiser mais conteúdos, né, que vão te ajudar ainda mais a reduzir suas medidas, é só me seguir aqui no Instagram. Vou deixar aqui para vocês logo abaixo aqui no vídeo, lá no meu Instagram. É só você entrar e me seguir, né? Lá também tem todos os dias, tem vídeos novos, tem dicas, tem muita coisa legal que vai te ajudar no seu processo, que vai te ajudar a reduzir medidas aí, sem deixar de comer os alimentos que você ama, ok? Então, muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Um beijo!